amigos e amigas, bem-vindos, bem-vindas ao nosso Ter Saúde, as nossas aulas que vão ao ar toda terça-feira falando sobre saúde, bem-estar, informações para você cuidar-se bem e viver melhor. Então, antes de mais nada, lembre-se de se inscrever no canal. Se você gosta do conteúdo daqui, mande para um amigo, sugira o canal para um amigo, para uma amiga. Toca o sininho que você fica sabendo logo que tem vídeo novo, que te lembra, que às vezes você não lembra nem se é terça-feira ou se é quarta, aí o sininho vai falar, é terça, tem Ter Saúde. Então seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre burnout. Burnout é um termo em inglês que significa queimado. Sabe quando você fica queimado até o toco? Né? Queimou, evaporou. É quando você tem um cansaço extremo. Para tudo, esgotamento físico, esgotamento mental, e a pessoa se sente quase que 100% do tempo cansada. Não importa o quanto durma, o quanto coma, tem sempre aquela sensação de estar cansada, já acorda cansada, né? Antigamente a gente chamava isso de estafa, de esgotamento. Hoje esse termo burnout ficou, enfim, já está todo mundo falando e as pessoas sabem o que é. Então, quando você tem esse burnout, além do cansaço, vai me acompanhando para ver se você tem algum desses sinais, tá? Foco e atenção são prejudicados. Então, mesmo as tarefas mais simples do dia a dia, parece que você não consegue concentrar. Sabe quando você está lendo um livro, a hora que você termina aquela linha, você volta na mesma linha porque você já esqueceu, você não prestou atenção? Tarefas que antes você fazia com facilidade, agora parece que estão difíceis, que é cansativo, você não consegue prestar atenção, não consegue se concentrar, não consegue manter o foco em coisas grandes e em coisas pequenas. E sobretudo em coisas que antigamente você fazia com o pé nas costas, como a gente diz. Hoje parece muito mais pesado. E aí vai acontecendo aquela sensação de incapacidade. A pessoa fala assim, nossa, eu não vou dar conta. Então, de repente, aparece uma promoção no trabalho. Olha, você vai ser promovido, vai para uma área maior, vai gerenciar. E muitas vezes a pessoa até se nega, fala, não, eu não quero ir. Porque ela tem a sensação de que ela não vai dar conta. Ela não vai dar conta de cumprir os prazos, ela não vai dar conta de lidar com as pessoas, ela não vai dar conta de fazer aquele trabalho. Isso prejudica muito do ponto de vista profissional e também do ponto de vista pessoal, né? Aquele cansaço constante que atrapalha o convívio social, inclusive, né? E esse cansaço, muitas vezes, se estende para o lazer. Seu companheiro, sua companheira, alguém da sua família, um amigo, chama para você, vamos passear, vamos no parque, vamos num jantar, vamos numa festa. E a tendência da pessoa é sempre dizer, não quero. Vou ficar em casa, maratonando uma série, comendo pipoca no sofá. Você vai amalgamando com o sofá, assim, com a cama, porque tudo que você quer é chegar do trabalho e ir para a cama e para o sofá. Então a vontade se limita a dormir e a não fazer nada. Isso é muito importante você observar, porque se tiver acontecendo isso na sua vida, presta atenção, porque você pode estar começando a ter essa síndrome de burnout. O sono, ele é paradoxal, porque assim, a pessoa tem sono o dia inteiro, ela está cansada. À noite, muitas vezes, ela tem insônia, ela tem dificuldade de dormir. Porque apesar de ter a sensação de cansaço, no burnout o cérebro fica a 1000 por hora. Aliás, foi por isso que a pessoa teve o burnout, porque pensa demais, tem muita atividade cerebral e desgastou, né? E um sintoma muito típico do burnout, que é dificuldade de acordar de manhã. A pessoa tem que tomar banho, tem que tomar um balde de café, o despertador toca não sei quantas vezes até ela conseguir acordar. Valorize isso, viu, gente? Isso é importante, não deixa pra lá, porque às vezes você fala, eu vou tomar um café, vai passar. Não, porque por trás do burnout pode ter muitas outras coisas, hipotireoidismo, anemia, falta de nutrientes, nós vamos falar disso nessa aula, fica aí. Aí a pessoa está tão cansada que ela começa a ter irritabilidade, incapacidade de lidar com o estresse, aí fica explosiva, não tem paciência para poder lidar com os filhos, com os colegas de trabalho, com o chefe, com os amigos,
está sempre meio explosiva. E isso, claro, vai afetando o trabalho. Muita gente perdeu o emprego por conta de crises de burnout, né? E quando existe uma dor, uma atormentação muito grande mental, né, um cansaço, uma exaustão, que a vida começa a ficar sem graça, essa dor meio que de alma, vamos dizer assim, ela passa para o corpo. Aí a pessoa começa a ter dor no corpo inteiro. Aí começa a ter dor na articulação, começa a ter dor nas costas, dor na cabeça, dor lombar, dor nos pés, dores que migram. Vai fazer exame, né? Vai às vezes no ortopedista, no reumato, e não tem nada, não tem reumatismo, não tem artrite, não tem artrose. De onde vem essa dor? Eu vou explicar. A dor principal são as dores de cabeça, por conta não só da questão tensional, mas por conta da questão mental mesmo. Porque quando a pessoa tem burnout, a vida dela gira em torno disso. Ela tenta se manter viva, sabe? Se manter atuante, se manter trabalhando. Fala, não, eu tenho conta para pagar, eu tenho que trabalhar. E isso realmente é exaustivo. O burnout, ele cursa muito com pressão baixa, porque a gente vai falar mais adiante, você vai ver que o burnout tem muito a ver com fadiga adrenal. A sua glândula suprarrenal não faz bem os hormônios. E um dos hormônios super importantes é o cortisol. O cortisol, ele equilibra a pressão, ele mantém a sua pressão boa. Quem tem cortisol muito baixo, tem pressão muito baixa. E aí piora ainda mais a situação, porque a pessoa fica naquela leseira, parece que tirou da tomada. E para compensar, de tentar compensar, a pessoa cria uma hiperatividade cerebral. Então, mesmo nos lugares onde ela deveria ter paz, tranquilidade, vai para a praia com os amigos, vai estar em casa sem fazer nada, naqueles momentos de relax, o cérebro não para, ele está girando. Você vê como é um círculo? É o cérebro hiperativo que cansou a pessoa, que fez o burnout, mantém o cérebro hiperativo, que desgasta mais, então é um círculo vicioso. O sistema imunológico dessa pessoa, ele fica todo atrapalhado. Por quê? Geralmente o que falta é um hormônio muito importante chamado cortisol no burnout. E o cortisol, ele é um anti-inflamatório, ele é um antialérgico. Então é muito comum as pessoas terem picos de alergia, picos de asma, picos de problemas respiratórios, ou que já eram pré-existentes, ou que começaram a existir agora, justamente porque ela baixou, né, o nível de cortisol. E o sintoma muito típico é olheira, sabe aqueles círculos escuros em volta dos olhos? Esse é uma pessoa que tem muita frequência o burnout, tá? Ou seja, ela tem aquilo porque ela está com burnout, ou começando. Aí tem distúrbios alimentares, olha como uma coisa puxa a outra. Por que um distúrbio alimentar? A pessoa não está cansada? Então o corpo pede para ela comer caloria rápida, carboidrato de rápida absorção, açúcar, cafeína. Ela começa a ter compulsões por essas coisas, principalmente por doce e por cafeína. Refrigerantes, café, chá, energético e doce, não vive sem doce. E aí o que acontece? Começa a engordar. Então, muitas vezes, existe um ganho de peso em função do cansaço. Você tira o cansaço, você melhora a nutrição, melhora a questão hormonal, a pessoa sai disso, tá? Onde está a causa da síndrome de burnout? A causa da síndrome de burnout está nas glândulas adrenais. Vou deixar uma figurinha dela aqui para você. Ela parece um chapéuzinho de duende em cima dos rins, tá? Essas são as suprarrenais, são pequenininhas, mas importantíssimas. Controla a pressão, controla o ciclo de sono, controla a imunidade, regula o metabolismo de sódio, potássio, retém ou não água. Então o cortisol, tem muita gente que tem preconceito contra o cortisol. Ai, tem cortisol demais. Cortisol demais não é bom, mas cortisol de menos é pior ainda. Porque o cortisol ele tem que estar numa faixa de normalidade, porque ele te mantém ativo. Ele pode se ele está baixo, ele pode te dar pressão baixa. Então esse eixo HPA, tem essa figura aqui, é o eixo hipotálamo, pituitária ou hipófise e adrenal. Esse é o eixo que faz com que o emocional converse com o corpo. Você está estressado? Você desequilibra o seu hipotálamo, que é o cérebro das emoções. Esse desequilíbrio é comunicado para a pituitária, que é a hipófise. A hipófise estimula a suprarrenal.
E aí, num primeiro momento, quando você está muito estressado, você faz muito cortisol. Cortisol, 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 estresse, cortisol, adrenalina, cortisol, adrenalina. Só que essa glândula não foi feita para ter estresse crônico, ela foi feita para ter estresse agudo. Vamos supor que a gente morasse lá nas cavernas. Você sai da caverna, vai brigar com uma zebra para trazer comida para sua casa. Aí você faz adrenalina, cortisol, briga com a zebra, traz a zebra dentro de casa, relaxa, baixa o cortisol. Só que nós estamos lutando com a zebra todos os dias da nossa vida. E aí fica cortisol, adrenalina, cortisol, adrenalina. Chega uma hora, a glândula não aguenta, ela começa a cansar. E quando ela começa a cansar, ela não pode parar de fazer adrenalina, porque a adrenalina faz bater o coração. Então o corpo muito inteligente, o que ele faz? Para manter a adrenalina, ele baixa o cortisol. Tá feito o problema. Essa é a origem de tudo isso que eu falei até agora. Por isso que o diagnóstico de burnout, ele é basicamente clínico, porque a pessoa vai contar tudo isso para você. Vai contar que está cansada, que não aguenta mais, que não dorme, que tem vontade de comer doce, que está com a pressão baixa. Então você faz um levantamento histórico da pessoa, ou você que está me ouvindo aí deve estar falando, nossa, eu tenho tudo isso. Pode ser que tenha um pouquinho do burnout. Geralmente ele acontece quando você trabalha demais, quando você passa por um período muito estressante, muito longo. Enfim, estresse prolongado, por um motivo ou por outro. Os exames que auxiliam no diagnóstico do burnout são exames hormonais, sobretudo a dosagem do cortisol. Cortisol muito baixo, tem a grande chance de ter o burnout ou fadiga adrenal ou insuficiência adrenal. Burnout é o nome popular, né, que todo mundo conhece. Mas também existem deficiências nutricionais que levam a isso. Então a pessoa às vezes está exaurida, está cansada, porque ela não tem nutriente. A gente precisa de nutrientes, zinco, cálcio, magnésio, sódio, potássio, vitamina C, vitamina E, complexo B. Se você não tem isso, seu corpo começa a definhar e ele vai sentindo isso. Outra coisa que pode levar você também ao burnout, ou tudo junto misturado, é excesso de metal pesado. Chumbo, cádmio, chumbo, cádmio, alumínio, né? Que são elementos que fazem mal para a saúde. Então aqui eu estou colocando uma tabelinha de alguns exames que você pode fazer para entender o seu cansaço. Primeirão, se for uma coisa dessa assim horrorosa, é o cortisol. Aí você pode dosar ferritina, porque tem gente que não tem um burnout tão estratosférico como eu coloquei aqui. Eu fiz para você ter uma noção, eu coloquei uma situação extrema. Mas tem vários graus de cansaço e de burnout. E a ferritina é a sua reserva de ferro. Se a sua ferritina está baixa, você pode ter uma anemia. Se você tem anemia, você tem cansaço. E isso pode parecer muito com burnout, mas não é. O tratamento é outro, tá? Aí, dosagem de TSH, T3 e T4. O que são esses três exames? São exames para checar a tireoide. A pessoa que tem hipotireoidismo também tem uma sensação de cansaço. E não é burnout, é hipotireoidismo. Dosar metais pesados, super importante, porque a intoxicação tira a sua energia, te dá uma sensação de fadiga, de cansaço. Insulina, a resistência à insulina faz com que você se sinta cansado, porque a insulina coloca o açúcar dentro da célula. Se a sua célula não está respondendo à sua insulina, esse açúcar não entra dentro da célula. Ele fica alto no sangue, mas não dentro da célula. E o importante da glicemia é dentro da célula esse açúcar estar bom. De modo geral, a insulina está elevada nessa situação. Por quê? Porque como ela bate a porta e a porta da célula não abre, o corpo faz mais insulina para ver se a célula responde. Isso se chama resistência à insulina ou resistência periférica à insulina. Isso é um pré-diabetes, importante. E por último, os hormônios sexuais, estrogênio, progesterona, testosterona nas mulheres e basicamente testosterona nos homens. Por quê? A menopausa e a andropausa também dá cansaço. E aí a gente pode fazer o que a gente chama de diagnósticos diferenciais. Isso tudo que eu coloquei, que você viu nessa tabelinha aqui, que a gente mostrou, são diagnósticos diferenciais do burnout, tá? Porque nem todo cansaço é burnout. O mineralograma, tem gente, eu coloquei aqui, porque muita gente faz dosagem de nutriente no sangue. Mas o ideal é fazer dosagem de nutriente na célula. Essa imagem que você está vendo aqui é o tipo de exame que a gente faz aqui na nossa clínica, que é um scanner celular. Por quê?
O nutriente, quando ele está no sangue, ele está viajando até a sua célula, mas ele não está na sua célula ainda. Você não pode fazer nada com o nutriente que está no sangue, a não ser o ferro que está dentro da célula do glóbulo vermelho. Eu vou dar um exemplo que é como se fosse você comprou um livro na Amazon ou em algum lugar. Se esse livro está dentro do caminhão, andando, ele já é seu, mas ele não está nas suas mãos. Você não faz nada, você não consegue ler esse livro, você não tem acesso ao conteúdo desse livro. Por isso que nutriente não é interessante fazer no sangue. O sangue é muito fluido. Se você comeu uma pote de castanha do Pará ontem, você vai dosar hoje, parece que você está com excesso de selênio. Vai estar intoxicado de selênio. Não, o corpo é sábio. Ele pega aquele selênio que ele precisa e o resto ele joga fora. Então ele põe para dentro da célula aquilo que é efetivamente importante. Então o ideal é dosar nutriente na célula, tá? A não ser o ferro, que de novo o ferro é o constituinte do glóbulo vermelho, aí é outra história. Então o tratamento do burnout é controle do estresse, porque o estresse é o grande causador de burnout. Detoxificação, entender se você tem metais pesados no corpo ou não e limpar, tirar aquilo do seu corpo. Equalização hormonal, tá com desequilíbrio hormonal, tem mais estrogênio que progesterona, tá faltando, tá na menopausa, o que a gente pode fazer? Reequilíbrio nutricional, ou seja, devolver para o corpo aquilo que ele perdeu ou aquilo que ele não tem. Suplementos nutricionais, né? Ômega, ervas, chás, alimentação, orientar a alimentação, muito, muito importante. Frequenciais, eu uso muito homeopatia, fitoterapia, frequenciais Vida Mater, para a gente poder equilibrar o corpo, tanto do ponto de vista bioquímico, quanto do ponto de vista energético, porque nós somos matéria e energia. Daí vem as terapêuticas sutis, que funcionam tanto, como a acupuntura, a homeopatia, a cromoterapia, a aromaterapia e hormônios de preferência naturais ou isomoleculares. Algumas pessoas, para o burnout, dentro da medicina tradicional, usam antidepressivos. Ok, às vezes a coisa está tão feia que a pessoa, às vezes, chega já tomando isso ou precisa. Mas também você não vai tomar antidepressivo a vida inteira, né? Você precisa regular seu corpo para sair disso. Psicoterapia é muito importante para você entender aonde está o funil do esgotamento da sua energia. Você não gosta do trabalho? Você está num relacionamento que não é bacana? A gente precisa olhar com verdade para essas coisas e realmente resolver, né? A atividade física melhora muito, porque a atividade física faz serotonina, faz endorfinas, são antidepressivos naturais. Então, bora pegar um tênis, um short, uma camiseta e caminhar, nadar, correr, enfim. Fazer exercícios de relaxamento, yoga, meditação, lian kun, qigong, né? E estar sempre atento para não subestimar o sintoma de cansaço. Não vai tomar café o dia inteiro para poder tocar a vida. Uma hora essa conta vem e a conta pode ser alta. Gente, é isso. Hoje nós falamos sobre burnout. Você gostou? Fez sentido para você? Então manda essa aula para um colega, para um amigo, para alguém que você acha que vai se beneficiar dessa informação. Você não se inscreveu no canal ainda? Se inscreve no canal, criatura. Toca lá o sininho para você sempre descobrir, a doutora Marta vai ter aula com a doutora Marta. Venha fazer parte aí dessa turma do bem que está sempre falando de saúde, olhando para o corpo, olhando para a vida e se perguntando assim, como é que eu posso viver melhor, como é que eu posso me cuidar melhor, como eu posso ajudar alguém a viver melhor. Então esse canal é feito para você. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreva lá, que toda terça-feira nós estamos aqui. Então, até a próxima terça.